Bom, moçada, vamos falar hoje um pouquinho de endereçamento IP e nós vamos focar no IPv4, tá? Nós temos a primeira parte aqui, que parte de cálculo binário, como é que funciona os octetos, como é que a gente faz a conversão de decimal para binário, de binário para decimal. Segunda parte a gente fala um pouquinho mais sobre subrede, como é que a gente faz para definir, né? Como é que a gente vai montar uma subrede, se a gente vai precisar ter mais hosts e menos redes, e mais redes e menos hosts, e assim sucessivamente. E fala um pouquinho também do IPv6, vocês já até fizeram um trabalhinho de pesquisa para mim, ok? Então vamos lá, qualquer dúvida dá o grito aí, que aí eu dou uma olhadinha. Por enquanto eu não estou olhando o chat, tá? Então me avisa, que aí eu dou uma olhada lá. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que todo host que está conectado numa rede, ele precisa de um endereço. E o endereço desse host numa rede é o endereço IP. Tá? Mais tradicionalmente, até hoje, o mais utilizado é o IPv4. Tá? A gente sabe que o IPv6 já tem uma data que foi criado, está sendo utilizado junto com o IPv4, tá? em alguns equipamentos, mas ainda não conseguiu substituir o irmão mais velho, né? O IPv4. Então, o IPv4, toda vez que você for configurar qualquer tipo de host, você precisa configurar o endereço IP. Eu tenho aqui uma imagenzinha um pouco mais antiga. Vamos fazer o seguinte, deixa eu parar essa apresentação aqui e botar como apresentação meu computador inteiro, que aí eu vou abrir também a parte de configuração, que aí vocês já vê isso com o Windows 10. Vai ficar melhor do que com aquele padrãozinho antigo da apresentação. Beleza? Todo mundo está conseguindo ver a tela aí? Oh, maravilha, valeu, Lucas. Então, moçada, a gente tem aqui, uma configuração do endereço IP, que é a primeira coisa que você tem que fazer para colocar um host na rede. A gente sabe que não é só o endereço IP, né, que vai resolver isso. Eu preciso também do endereço, pelo menos o número da máscara. Então, esse padrão de configuração aqui, até o Windows 7 ainda era isso aqui. Hoje mudou um pouquinho. Então, eu consigo ir nas configurações do Windows 10 e fazer essa configuração. Posso ir por aqui também. Para mim saber qual que é o endereço IP que eu estou usando, eu vou dar um CMD aqui para abrir o prompt, vocês conhecem, e tem um comandinho chamado ipconfig. Esse comando ipconfig abre todas as configurações de todas as placas de rede, né, que eu tenho no meu computador. Então, eu tenho aqui um adaptador de rede sem fio, conexão local 1. Tá? Essa aqui não está sendo utilizada. Eu tenho um adaptador de rede sem fio, conexão 2, também não está sendo utilizado. E eu tenho um adaptador de rede sem fio Wi-Fi. Tá? Essa eu estou utilizando. Então, eu estou com o IPv6 aqui bonitinho, nesse formato hexa, o IPv6 temporário, IPv6 de link local, e aí sim, o que eu estou realmente utilizando é o IPv4. Tá? Estou utilizando 192.168.0.191, então estou na rede 0, e minha máscara de rede é a 255.255.255.0, e eu tenho dois gateways, um para o IPv6 e o outro para o IPv4. Tá? Eu tenho ainda um adaptador Ethernet, que é a conexão de rede via Bluetooth, tá? Que eu também não estou utilizando. Então, o que eu estou utilizando nesse momento no meu notebook é esse adaptador de rede aqui sem fio. E para que eu consiga trabalhar em rede e acessar outros computadores, acessar outros endereços de rede, eu estou aqui com o meu endereço IPv4, com minha máscara de rede, e eu tenho um gateway também configurado. O endereço de gateway, como a gente já conversou, é o endereço de saída da minha rede. Então, qualquer rede diferente da rede 192.168.0, que eu precisar acessar,
eu vou sair pelo gateway padrão. Ok? Vamos ver aqui. Ping www.iftm.edu.br. Eu estou tentando mandar uma mensagem de reconhecimento, famoso ping, que o nome dele oficial é um ICMP, o tipo de mensagem, para o endereço lá do Instituto, www.iftm.edu.br. Eu não vou conseguir resposta, por quê? Porque tem algumas técnicas de invasão, para derrubar, por exemplo, um site, que utilizavam ping, o famoso ping da morte. Não sei se vocês já ouviram falar. Hoje ele praticamente está inexistente, porque todo servidor ou roteadorzinho tem um firewallzinho e está proibido de responder a ping. Então é por isso que eu não consigo, né, ter resposta de ping lá do IFTM. Agora, o servidor que precisa responder a ping, ele corre risco de ter esse ataque de sobrecarga. Mas o que é isso, Fred, esse ping da morte? O ping da morte era o seguinte, moçada. A gente infectava várias máquinas no planeta inteiro, o máximo possível, e a infecção causava o quê? Todas essas máquinas infectadas, elas tentavam acessar, né, mandar um ping para um determinado IP. E aí o que acontece? Sobrecarga. Aquele mesmo servidor recebendo em cima daquele endereço IP vários pings, ele não aguentava e caía. Era uma forma simples de tirar um site do ar, né, de derrubar um servidor. Hoje já não dá mais para brincar com isso, porque todo mundo já conhece a brincadeira, né? Então, fecharam-se as portas. Bom, eu tentei aqui dar um ping. Outro comandinho legal que a gente tem para trabalhar com endereço de rede é o tracert. Isso. Que é um trace, né? Traçar um caminho, e RT, uma abreviação de router, de rota. Então, se eu der um tracert para o endereço do Instituto, 200.131.127.2, e der um enter, ele vai dar uma pensadinha, e aí ele começa rastreando a rota. O que é isso? Ele vai me falar os saltos. Ou seja, para mim chegar nesse endereço 200.131.127.2, quais os caminhos que eu tenho que percorrer? Então, olha que o primeiro caminho que ele me deu aqui é o meu endereço de gateway. Tá vendo aqui, ó, gateway padrão 192.168.0.1. 192.168.0.1, que é a porta de saída da minha rede. Ele viu que o endereço 200.131.127.2 não faz parte da minha rede. E aí me mandou para o gateway. O gateway é a porta do meu roteador que está interligado com o meu provedor, né? E aí, como ele não achou, ele soltou para o endereço IP de entrada na rede do meu provedor, que é o 10.12.128.1, né? Que é o endereço .virtua.com.br, que é o servidorzinho lá do meu provedorzinho da Claro. Ok? De lá, ele foi lá para o endereço 187.27.174.17, para o servidorzinho que está fornecendo o serviço para Claro aqui de Uberaba, a qual eu estou conectado, que é um provedorzinho, um servidorzinho lá da Embratel. Tá? E aí a Embratel está procurando, né? Está procurando onde é que está o IFTM. Então, eu ainda passei por mais um roteador, o URA-FR de Embratel, passei pelo RJ, que é o do Rio de Janeiro da Embratel, pelo SPO, que é o de São Paulo da Embratel, SPO-MB deve ser uma sucursal do interior de São Paulo. Eu venho para mais uma aqui, ó. Tá vendo os endereços? Isso tudo no interior de São Paulo ainda, para chegar Olha que legal aqui, olha o nome desse cara. ptp.tutucouve.popmg
que é o popzinho da RNP, que atende, né, a nossa escola lá e que chegou no IFTM Reitoria, que é onde realmente está os nossos servidores, os nossos roteadores. A partir daí, o que está acontecendo? Ele vai dar esgotando o tempo limite, porque a configuração feita nesse servidor aqui é para não responder mensagens de ping. E o Tracert utiliza o ping, né, para ler quais as rotas e ainda traçar, né, verificar quanto tempo gastou de ida, de vinda e por aí. Então, o que eu queria mostrar para vocês era mais isso aqui mesmo. Ó. Qual o caminho que esse pacote que saiu daqui da minha casa para chegar lá no IFTM Reitoria. Ok? Beleza, moçada? Então, esse comandinho aqui é bem interessante para a gente saber quais os caminhos, quais os roteadores eles estão passando. É legal também, para deixar bem claro para vocês, porque a aula passada foi prova de recuperação, mas atrasada nós estudamos camada de rede. E aí, lá no cabeçalho da camada de rede, tem um campinho que chama TTL, Time to Live, ou tempo de vida desse pacotinho que a gente solta na rede. E a cada salto, né, ou seja, cada roteador diferente desse aqui que a gente passa, a gente chama de um salto, né, ou um hope, eu vou diminuindo o meu tempo de vida até ele zerar. Provavelmente saiu com tempo de vida igual a 128 ou 192. E aí ele saiu pulando cada um desses aqui e diminuindo seu tempo de vida até estourar esse tempo de vida. E aí, como o servidor do IFTM não me permite resposta de ping, então eu fiquei perdendo tudo isso aqui até estourou quem? O tempo de vida do pacote e ele foi eliminado. Tá? Então, mas o Tracert gerou para a gente aqui, ó, todo o caminho que foi feito. O primeiro lugar que ele foi para a minha saída da rede, o gateway. Se eu não tiver gateway cadastrado, moçada, eu não saio para outra rede. E se eu tenho um endereço que não faz parte da minha rede, morreu, não tem comunicação. Eu preciso ter um gateway. Então, não é só a configuração de IP. Que eu preciso fazer. Se eu quero conectar com uma rede externa, eu preciso do gateway. E preciso também informar qual que é a minha máscara de rede, para me identificar realmente quem faz parte da minha rede e quem não faz. Quem faz parte da minha rede, a mensagem vai direto na rede local, na LAN. Quem é de rede externa, vai lá para o nosso gateway e aí sim vai, né, ser jogado na grande rede até conseguir chegar no destino final. A gente viu aqui o Tracert, como é que faz, como é que acontece. A gente viu aqui as configurações. E aí nós vamos ver agora as configurações do meu computador. Rede, a parte de rede, tá vendo aqui, ó, tô conectado, bonitinho na minha rede, claro. E aí eu quero ver as propriedades. Então tá aqui bonitinho, propriedades, configurar, definições de segurança e hardware, não. Público, particular, conexão limitada, não. Aqui, configurações de IP. Olha, tá configurado aqui automático. O que acontece quando eu tenho o IP automático? Ele pega de um servidorzinho DHCP. Esse servidorzinho DHCP tá lá no meu roteadorzinho que a Claro me forneceu, né? Interligando a rede local da minha casa com a rede da Claro. A partir da rede da Claro, eu consigo sair para o resto do mundo, né? Então, eu tenho aqui, estou pegando automático. Se eu clicar em editar, editar configurações de IP, tá. Ô, meu filho, não. Vamos aqui, então, manual. Manual, IPv4, IPv6. Isso. Então, eu parei o IPv4 automático, né? Eu não vou utilizar no DHCP. E aí, se eu quiser configurar na mão, eu vou ter que colocar aqui. No meu caso, não compensa. Por quê?
a configuração lá do meu roteador foi feita pela Claro. Então, eu tenho que seguir, né? Seguir o endereçamento da Claro. Forma mais fácil eu pegar via DHCP. Mas, se eu tivesse configurando o roteador, eu próprio que iria definir qual que seria o meu endereçamento IP. Eu ia colocar o endereço IP, eu iria colocar aqui a máscara de rede, tá? E aqui o endereço de gateway. Se eu vou sair para uma rede externa e eu quero que haja conversão de nomes para número, igual vocês já estudaram o protocolo DNS, eu tenho que colocar aqui os endereços de DNS. No caso, eu vou cancelar aqui e manter quem? Manter o meu automático, tá? Porque a próprio provedorzinho da Claro, o meu roteadorzinho da Claro, me fornece esses endereços. Beleza? Agora, o que nós vamos aprender hoje é nada mais, nada menos do que entender como é que são esses endereços, quais as faixas desses endereços e aprender a fazer a configuração manual, inclusive do roteador. Ok? Bom, então vamos lá. Tem alguma coisa no chat aí, moçada? Não estou olhando. Tem não, tem não. Joia, valeu. Bom, qual a anatomia de um endereço IPv4? O endereço IPv4 ele é composto por 4 octetos. 1 separado por ponto, 2, 3 e 4. Cada octeto desse aqui, ó, tem um valor mínimo e um valor máximo. Qual que é o valor mínimo? 0. Qual que é o valor máximo? 255. Então, se a gente converter esses valores mínimos e máximos decimais em binário, a gente vai ter um valor máximo, né, em cima de 8 bits, porque o nome já diz tudo. Octeto, 8 bits. Então, eu vou ter 8 bits, zeros ou 1, porque binário só existe o valor 0 ou o valor 1. Então, eu teria um mínimo de todos os 8 valendo 0, que seria 0 em decimal. E eu teria um máximo de todos os 8 valendo o quê? 1. E aí eu teria um total de 255. E aí eu teria endereço mínimo 0, máximo 255. Seria um total de 256 endereços, do 0 ao 255. Ok? Então, para cada octeto, eu tenho um valor mínimo e um valor máximo. Moçada, até aí tudo bem? Alô, câmbio? Joia, maravilha. É muito importante, moçada, porque se vocês não entenderem como é que a gente configura o endereço IP, não funciona. Você não configurar o endereçamento certo, você não conecta máquina com máquina. Então, por favor, prestem atenção nessa parte de endereçamento. Bom, a primeira parte, e mais importante, é que vocês entendam, né, como é que funciona o endereço IPv4 e quais os seus valores possíveis. Então, eu tenho aqui para cada octeto, do 0 ao 255. E aí, isso aqui, ó, de um octeto para o outro, eu tenho um crescimento exponencial. Por exemplo, nesse último octeto aqui, ó, eu tenho do 0 ao 255, então eu tenho 256 endereços possíveis. Para cada um desse aqui, eu tenho 256 desse. Então, se eu for fazer o cálculo aqui da quantidade de endereços de 2 octetos, eu tenho 256 vezes 256. Se eu for fazer o cálculo dos 3 octetos, vou pegar 256 e multiplicar por esse resultado aqui, ó, que é 256 vezes 256. E para mim saber o cálculo total, 256 vezes o resultado final disso aqui. E aí sim eu tenho a minha capacidade máxima de endereçamento IPv4. Fred, mas isso aí não vai conseguir, é muita coisa, mas mesmo assim não vai conseguir atender o mundo inteiro. Não atende realmente o mundo inteiro. Só que espero que a gente consiga chegar nessa aula até a parte de NAT,
Network Address Translation. Uma regrinha, tá? Que a gente utiliza para quê? Faixa de endereço IP privado e faixa de endereço IP público. O endereço público é aquele que a gente consegue acessar via internet. Privado é aquele que a gente usa fechado dentro das nossas redes locais. Então, dessa forma, os endereços, né, que estouram a sua quantidade aqui, ó, eles são separados só para a gente utilizar com quem? Com endereços públicos. Dessa forma, por exemplo, com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, unidade 1, a gente vai gastar 1 ou 2 endereços IP público no máximo. O restante é tudo endereço privado. Beleza? Mas não esquenta a cabeça com isso agora, não. Nós vamos aprender daqui a pouco. Bom, eu preciso saber agora como é que eu converto, né, de binário para decimal. A gente sabe que binário, base 2, decimal, base 10. Alguém chamou? Não. Vamos voltar aqui. Binário, base 2, decimal, base 10. Como é que funciona essa conversão? Então, eu tenho da direita para a esquerda, aqui, ó, o bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Que vai dar o quê? 8 bits. Esse é o 0 e vai até o 7. Então, se eu fizer base 2, potência de 2, eu vou ter o quê? Isso aqui não é o bit 0? 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 a terceira, 8. 2 a quarta, 16. 2 a quinta, 32. 2 a sexta, 64. E 2 a sétima, 128. Então, moçada, isso aqui nunca vai mudar. Tá? Então, eu tenho sempre 8 bits. E aí eu só preciso decidir quem vale 1 e quem vale 0. E aí eu vou fazer o cálculo. Então, se eu pegar o nosso amigo Excel aqui, ó, e aí eu vou vir aqui, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Vamos dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Tá? Então, eu sei sempre que o bit 0 sempre vai ser 1. 2 elevado a 0 é 1. Esse aqui é 2, esse aqui é 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Esses valores nunca vão mudar. Então, toda vez que eu pegar um octeto, independente do valor, sei lá, vamos colocar aqui 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Qual vai ser o valor decimal desse octeto? E aí, uma dica. Pessoal, o que está valendo 1, ele está ativado, tem valor. O que está valendo 0, ele está desativado, não tem valor. Então, olha, vamos começar por aqui. Ou pelo mais alto, pode ser. Esse bit aqui, 2 elevado a 7, ele vale 128. Ele está ativado? Não está. Então, ele vale 0. O bit 2 elevado à sexta, que vale 64, ele está ativado? Tá, então ele vale 64. O bit 5, que vale 32, está ativado? Tá, tá valendo 1, está ativado. 32. O bit 4, 16, está ativado? Tá, então está valendo 16. O bit 3, que vale 8, está ativado? Não, está apagado, ele é o 0. Então, 0. Mesma coisa com o bit 2, 0. Opa, o bit 1, quanto que vale o bit 1? Vale 2, está ativado? Tá. E o bit 0 também está ativado e vale 1. Então, moçada, para mim saber o equivalente decimal de 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, vai ser o somatório disso aqui, ó. Então, se eu vier aqui, ó, e aplicar um somatório,
decimal igual a 115. Se eu fizer isso aqui, ó, todo mundo valendo 1. Todo mundo valendo 1. Então, eu vou ter 128 ativado, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Olha o resultado, 255. Se todo mundo estiver valendo 0, ninguém está ativado, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, valor mínimo sempre 0 e máximo 255. Ok? Beleza aí? Não, Kaique, não tem cubo, não. Nós estamos aqui trabalhando com binário. Base 2. Então, não tem cubo. A gente tem o quê? 8 bits. Esses 8 bits, né? Se a gente fizer a potência de 2, né? Que é binário, eu tenho o bit 0, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a quinta, 2 elevado a sexta e 2 elevado a sétima. Então, sempre os valores aqui serão 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. E aí eu tenho os bits, né? Parte binária. Se tiver valendo 1, o que vai acontecer? Está ativado e aí eu tenho os valores. Se estiver valendo 0, não está ativado e eu não tenho os valores. Nesse exemplo aqui, ó, da apresentação, o bit 7 está ativado, 128. Bit 6 também, mais 64. Bit 5 também, mais 32. Bit 4 também, mais 16. Bit 3 está zerado, não está ativado, então 0. Bit 2 está valendo 1, está ativado, 4. Bit 1, que vale 2, está zerado, então 0. E o último aqui, o bit 0, que vale 1 também. Se você somar tudo isso aqui, vai dar os 245. Então, toda vez que eu quiser converter de binário para decimal, o que eu vou fazer? Potência de 2. Só que é potência de 2, do 0 ao 7. Então, eu já sei o valor, né? Não vai mudar, nunca. Então, 2 elevado a 7 é sempre 128, a 6, 64, a quinta, 32, a quarta, 16, a terceira, 8, ao quadrado, 4, elevado a 1, 2 e elevado a 0, 1. Basta eu olhar os bits. O bit que tiver ativado, eu somo o valor. O bit que não tiver ativado, eu não somo o valor. Então, se eu quiser fazer qualquer cálculo de binário para decimal, eu já conheço os valores de cada um dos bits na sua posição, é só eu fazer o somatório. Bom, um desafiozinho para vocês. Vamos imaginar que eu tenho aí um número binário 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Eu quero saber de vocês. Acho que está visível, né? Quero saber de vocês. Qual o resultado decimal desse número aqui? E aí? 12 minutos 138? para resolver? Oi? Não escutei. 138? 138? Vamos fazer o teste? Então, ó. Tá ativado? Tá. Nessa posição eu sei que vale 128. 128. Ih, tá zerado. 0, 0, 0. Opa, posição aqui, 8. Tá zerado, 0. Opa, mais um aqui. Tá ativado, 2. Tá zerado, 0. Então vamos somar. 128 com 8, 136. 36. Com 2, 138. Beleza? Ah, essas contas do Fred eu não confio, não. Vamos fazer a autossoma aqui do Excel. 138. Beleza aí, moçada?
Todo mundo aí? Se eu passar uns 30 números aí para vocês converter, rola? Acho que rola, não sei. Nós estamos estudando uma disciplina técnica na área de exatas. Binário, meu camarada, só existe 0 e 1. Ou rola ou não rola, talvez não existe. E aí? Ah, moleque. Aí sim. Seguinte, vou passar para vocês aqui agora 3, vou passar no chat, que é melhor. 3 endereços, 3 octetos em binário, vocês vão converter em decimal, ok? Esse. Este e este. Beleza? 3, simplesinho. Quanto que vale aí cada um? Vocês têm 2 minutinhos. 11h20, 11h22 eu faço a correção. Enquanto isso, Alexa, volume 5. Bora lá, moçada! Vai valer Coca-Cola, hein? Opa, valeu, Tawane. Ó, apareceu o primeiro. Boa, Kaique. Só não sei se está certo. Daqui a pouco a gente corrige, beleza? Aliás, venceu os 2 minutos. Posso corrigir, moçada? Vai mais 2 aí. Vai mais 2 aí. Tenta. Faz os outros aí. Faz os outros aí que os cálculos que a gente vai fazer são bem piores que mais para frente. Deixa eu só ir copiando aqui. Eu acho que é isso, né? Primeiro é isso. Opa. 30410.
2, 3, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Beleza, esse aqui é o segundo. O terceiro é 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Beleza. E aí, bora lá? Vamos corrigir essa bagaça? Alexa, volume 1. Bom, moçada, eu já sei os valores, né? Tá aqui a minha tabelinha. O Fred já me ensinou a fazer o cálculo bonitinho. Bit vai do 0 até o 7. É só eu fazer um 2 elevado ao número do bit. E aí depois eu somar o que vale 1 e o bit que vale 0 é 0. Beleza? Então eu sei que aqui, ó, tá valendo 1, 128. Tá valendo 0, 0. Esse aqui é o quinto, vale 32. Esse aqui está zerado, 0. Esse aqui vale 8, está valendo 1, 8. Está zerado, 0. Opa, vale 2. E está zerado, 0. Está lá, 170 o resultado do primeiro. Beleza? Todo mundo acertou aí? Bom, segundo, mesma coisa. Está valendo 0. 0, 0, 0. Um aqui é o 16, o 8, o 4 e o 2. 2? O 1 está valendo 0 também. 30. Moçada, vocês vão ver que a gente não precisa nem dessa tabelinha. A gente sabe que é 128, 64, 32, né? Potência de 2. Vai que vai tranquilo. Então, o segundo, 30. O terceiro aqui está valendo 1, 128. Está valendo 1, 64. Opa, valendo 0, 0. Esse aqui, 8, está valendo 1. 4 está valendo 1, 0 e 0. 204 no somatório. Então, 170, 30 e 204. Beleza? Sussa, melzinho na chupeta? Opa, agora sim. Agora sim. Então, moçada, seguinte, nosso horário está acabando. Quinta-feira temos aula, hein? E é online também, porque a gente só volta presencial na próxima semana. Então, seguinte, próxima aula a gente dá seguimento. E aí a gente faz o contrário, né? De decimal para binário. Ok? Quinta-feira, Lucas, é reposição de uma terça-feira. Beleza? Deve ser reposição do 7 de setembro. Deixa eu